tratar com você agora. Coronel Alberto Feitosa, um dos deputados mais atuantes que a gente tem na Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado do PL, deputado que traz muitas pautas interessantes e um que eu acho interessante em você, deputado, pode poder trocar aí a página, isso, o coronel tá aí, pode fechar um pouquinho dele, Gabriel, se puder. O coronel é o seguinte, o coronel, ele é um cara que não tem medo de ir pra cima não, viu? A gente viu agora nos últimos meses, o senhor foi pra cima bonitinho, coronel. Muito bem-vindo. Boa tarde, coronel. Boa tarde, Eduardo Moura. Boa tarde, nosso amigo Grilo. Boa tarde a todos que nos assistem aí no Girando a Pauta. É um prazer poder voltar aqui e falar com você, já parabenizando como vereador eleito da cidade do Recife. Você nos visitou na última terça-feira lá na Assembleia Legislativa. Eu fiz questão de ir ao microfone e fazer uma referência. Você estava acompanhado do Felipe Alecrim, Tiago Medina, e eu fiz uma referência muito interessante e quero aqui repetir com relação a você. Você que é da imprensa livre, que defende a imprensa livre, você que é um jornalista reconhecidamente pela sua imparcialidade, pela sua total respeito à sua excelência, o fato. Exatamente. Porque tem que respeitar o fato. Agradeço as palavras, por sinal. E você teve a oportunidade de, como jornalista, você tem uma defesa mais consciente, coerente com relação à questão da fé, da liberdade, de proteção à família e às crianças, e também os valores e a importância de nossa pátria. Você, inclusive, faz uma atuação mais à direita ou de centro-direita, que diverge um pouco da maioria, diverge bastante da maioria do jornalismo no Brasil. Verdade. E que satisfação, a gente sabe que sua campanha foi uma campanha sem fundo partidário. Sem recursos. Sem recursos. Você conquistou o voto, foram quantos? 5.300, basicamente. 5.300 votos pelo que você é, pelo que seu trabalho, pelo que você faz. E será um ator importante na Câmara de Vereadores da cidade do Recife, nessa ação de fiscalizar o poder público. Na hora de elogiar. Na hora de criticar, fazer a crítica. Na hora de propor realmente mudanças que terá efeito e modificará para melhor a vida dos recifenses. Então, fico muito satisfeito. Você vai, com certeza, fazer parte da bancada de oposição. João Campos ficou muito tempo solto, exatamente, livre. Não houve oposição a João Campos. O tempo de campanha foi muito pequeno, muito curto. A propaganda foi muito grande, porque ele tinha o maior tempo de televisão, tinha muitos recursos. O Tribunal Regional Eleitoral recebeu muitas demandas dos seus advogados João Campos, de modo que a campanha não foi possível o recifense ter uma noção geral. O fato das creches mesmo, eu que acompanhava nas pesquisas, Eduardo, e quem está nos assistindo, quando começamos a falar o fato das creches, que foi imediatamente combatido pelo time de advogados do candidato João Campos. João Campos cai 10 pontos imediatamente quando a população se depara com aquele escândalo, que ainda vai andar, né? Tem uma AGE aí, né? Vai andar. Ação de investigação, né? Vai andar. AGE, ação de investigação, Não, Justiça Eleitoral. E tem também... Tem duas AGEs, né? Tem o Ministério Público, que entrou. Tem a Polícia Civil, que entrou. O Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já deu parecer técnico. Técnico. Então, assim, inclusive, agradeço as palavras, coronel, vindo do senhor, me fazem muito feliz. Mas são verdadeiras. Eu sei que são, porque o senhor já falou isso, o senhor está presente. Mas o que eu achei muito... Eu sou meio emocional às vezes, mas essa questão da nossa fé e da gente respeitar a fé dos outros, os valores, na verdade. Coronel, eu sou muito por valores. Nós precisamos defender nossos valores, porque eles são atacados há muitos anos e a gente não defende. Então eu acho que agora a gente vai ter a grande chance, juntando a Câmara de Vereadores com a Assembleia Legislativa, nós temos um time de oposição propositiva, mas forte. Preparada. É isso. Eu acho que é importante.
o Gilson Machado Filho. Isso. Tiago Medina, que Felipe é um jovem, Alecrim. Felipe Alecrim. O Fred Ferreira, que tem uma atuação mais branda, mas agora eu acho que ele vai estar instado a falar isso, porque ele vai ser cobrado do seu eleitor, sobretudo ele que é do campo evangélico. Isso. E veja, eu estou falando isso porque eu pude aqui, enquanto aguardava para entrar, constatar, ver o seu programa ao vivo, dizer, por exemplo, é um absurdo esse surfista de ônibus. É um absurdo. O cara cai dali de cima, quem vai pagar a conta somos nós. E o motorista do ônibus. E o coitado do motorista do ônibus. Exatamente. É a empresa. O cara quem vai para o hospital da restauração, vai para o hospital de emergência, fica lá 30 dias na UTI, quem vai pagar essa conta? Quanto custa? E além do mais, é um jovem que se tivesse boa formação, tá certo? Está em plena capacidade de gerar força de trabalho, que gera riqueza para uma nação, para um estado, para uma cidade, e que está ali porque o poder público faz vista grossa, porque a legislação é frouxa. Exato. E você se posiciona. Se esse cara tivesse uma punição dura, não aconteceria. Exatamente. Entendeu? Era para estar na escola pela idade que Exatamente, tá aí, né? Na escola, a gente não produz cidadão, né, Coronel? A gente produz enenzoides e vestibulandos, é o que a gente produz. Exatamente. Nós não produzimos cidadão. E é esses valores que a gente tem que defender. Ô, Coronel, o senhor veio aqui, a gente tem assuntos, viu, gente, que são importantíssimos como novidades para vocês. Essa semana, Gabrielzinho, eu vou te dar um tempo, porque eu sei que eu não te dei tempo para isso. Se a gente puder dar uma baixada na latência da transmissão, porque parece que tá dando um probleminha na internet pro pessoal. Fechadinho um pouquinho na minha câmera. E eu vou falar da Jaqueira. Aquela foto que a gente tem do Parque da Jaqueira. Lembra da história do Parque da Jaqueira, que o senhor foi empurrado e assaltado dentro do Parque da Jaqueira? Vai ter um tempinho para ele fazer. Um senhor de 50 anos, não é nem um velhinho não, um cara de 50 anos. Eu tenho 45. Eu tenho 60, pô. O cara pode ir. Vai empurrar tu, Coronel, para ver a história? Não era um senhor, era um cara de 50 anos, quem tá aí do outro lado, porque é 50 anos. Não, ele nem era idoso. Um cara estava fazendo atividade, estava correndo, foi surpreendido por 3 ciclistas que o derrubaram. Ele teve até uma crise uma convulsiva, assim, não se sabe se da pancada, se do nervosismo, se ele tinha alguma doença pré-existente, né? Mas ele teve lá e não tinha ninguém da Guarda Municipal. Ninguém da Guarda Municipal. E hoje pela manhã eu assisti nos telejornais, estava lá uma delegada da área, um coronel comandante do batalhão da área, ele sendo admoestado, cobrado por parte da imprensa. Do jornalismo. Quando, na verdade, quem tinha que ser cobrado era era o prefeito da cidade do Recife, que fez campanha prometendo que ia ter guarda municipal armada, que não vai armar. Você vai ter um papel de cobrar isso praticamente todo dia ou toda semana na Câmara. Ele vai, mais uma vez, enrolar, como enrolou até agora, e a população fica dizendo que fez um bocado de parque, mas está fazendo os parques aí, para as pessoas estar totalmente vulneráveis. Você veja, nem na área interna do metro quadrado do Parque da Jaqueira, que é o mais importante da cidade, a Guarda Municipal não toma conta. E desarmada, o guarda não vai fazer nada mesmo, porque esses caras deviam estar armados, né? Eu levantei essa história, Coronel, e é o seguinte, são 3 guardas municipais em uma guarita só. É uma guarita que fica ali na Rua do Futuro, naquela entrada da Rua do Futuro. Isso aconteceu do outro lado, no lado que fica... O parque fica entre a Rua Barbosa e a Rua do Futuro. Perto da igreja, né? Pronto, não tem ali, pronto. Antes da igreja, no lado de cá, onde tem os prédios da Praça Fleming. Isso. Foi nessa área aí. Na curva ali. Naquela curva. E aí, a gente não tinha, inclusive, a informação que os caras estavam de bicicleta. Quer dizer, estavam de bicicleta. 3 de bicicleta foram lá. Deve ter batido nele, né? Derrubado, imediatamente levado o celular, se ele estava com fone de ouvido, ou tênis, eu não sei. Mas essa é a realidade. E o que... Eu quero repetir aqui para você que está me vendo, você que inclusive acreditou, votou no João Campos, né, no Príncipe Viajante. Eu acho que nem aqui ele está, acho que ele ainda está em São Paulo, porque ele participou de um programa em São Paulo, né? Na verdade, acho que ele alugou o programa, né?
Porque ele levou jornalistas daqui de Pernambuco que são totalmente a favor dele e o programa não houve questionamento algum. Aquela linha do Roda Viva, que era uma linha de muito questionamento, de botar a pessoa na roda, né? Por isso que o programa tem esse negócio. Roda Viva. Aquela linha do Roda Viva, se você for assistir o programa que o João Campos foi, não foi feita aquela linha, não. Foi mais uma passada de pano do que um questionamento. Foi horrível o programa para mim, né? Só trazer uma informação aqui para vocês. O prefeito João Campos, ele está de recesso e quem está comandando a cidade atualmente é a atual vice, a Isabela de Roldão. Que nem vai ser vice no mandato que vem. Como é que o cara passa 4 anos com uma mulher vice e depois troca por um homem que é do PC do B? Tem que até abordar isso. Que ninguém sabe quem é, né? A Isabela, pelo menos, era filha de Roldão, Joaquim, que era um cara que já foi conselheiro de tribunal, já foi deputado. Qualificada. Foi vereadora, né? Bom, tinha uma história num partido que a gente conhece. Agora, o PCdoB vive em decadência, né? Em fase final, só se salvou por causa da federação. Anteriormente só se salvou porque Aldo Rebelo era de lá, né? E aí Lula interviu junto ao ministro, até já está aposentado do Supremo Tribunal Federal, que deu uma decisão, foi a primeira intervenção que eu acho errônea que o Supremo Tribunal Federal deu com relação, acho que Aires Brito, sim, pedindo para não cumprir a cláusula de barreira, porque se tivesse cumprido naquele momento, o PCdoB, Rede e tantos outros partidos já tinham ali desaparecido, né? E aí mantém o PCdoB, então ele pega um cara do PCdoB, da federação, coloca, nunca foi vereador, nunca foi deputado, não tem nenhuma experiência e desconhecido, e coloca para ser o seu vice-prefeito. Tu sabe qual foi a analogia que eu fiz disso, Coronel? O senhor que tem muito mais experiência do que eu, veja se eu estou correto. Eduardo Campos, ele... Outro nível de político, vamos tratar da maneira correta. Mas, o que é que ele fez? Ele colocou 2 desconhecidos, Geraldo Júlio e Paulo Câmara, para apenas serem os executores marionetes da cabeça pensante que era Eduardo Campos, depois ficou Renata Campos. Todo mundo sabe disso. É como se João quisesse fazer a mesma coisa. Não é como se João quisesse fazer a mesma coisa. João fez Está fazendo a mesma coisa, né? Agora, vamos ver as consequências disso. Lá na Assembleia, você que esteve lá na terça-feira, já se tem dúvida se João vai ter, de fato, a coragem de sair candidato. Se ele vai fazer feito fez Anderson Ferreira, se ele vai fazer feito fez Miguel Coelho e Raquel Lira, né? Acham que ele pode fazer feito fez Antônio Carlos Magalhães Neto, lá em Salvador, que ensaiou uma candidatura, muita gente apostou nessa candidatura, fez projeto pessoal apostando nessa candidatura e depois... a ACM não foi candidato, deixando a sua bancada estadual em apuros, perdendo, inclusive, protagonismo na Assembleia Legislativa da Bahia, como também vagas importantes na Câmara Federal e no Senado. Então, já tem esse receio, já se tem esse medo aqui no estado de Pernambuco com relação ao que João Campos poderá fazer daqui a 2 anos. Eu defendo que ele tem que terminar o mandato. Afinal de contas, acho isso um estelionato eleitoral. Você foi eleito, tem que terminar o mandato, entendeu? Porque você vai para todo... Inclusive, aí eu queria até fazer uma defesa um pouco da Betânia da Folha. Ela insistiu nisso. Disse, prefeito, eu andei mais de 2.000 quilômetros. Vim para cá para essa entrevista, para esse programa. E o senhor vai continuar sem responder se o senhor vai terminar os 4 anos de mandato ou vai ser candidato. A oportunidade é essa. E ele enrola, como tem enrolado esse negócio da Guarda Municipal, e não responde. Inclusive, é uma coisa que eu senti falta nos debates. Muita gente ficou... Não teve debate, né? Não, muita gente ficou dizendo assim, Eduardo, era bom que tu tivesse saído candidato a prefeito, porque pelo menos no debate ia ser animado. Ele é meu candidato a governador. E o senhor é o meu. E aí, como é que a gente fica agora? Ô, Coronel, tem uma pergunta aqui que estão fazendo, para depois a gente ir para outro assunto, que eu sei que tem também. O meu amigo advogado está ali, porque conheço de longas datas, já entrevistei um filho de um amigo meu, viu? É filho de um colega e amigo meu. Da melhor qualidade, rapaz. Né? Agora, tem que malhar, viu? Tô logo dizendo, rapaz, mudou, viu? Quando ele entrou no meu gabinete, foi a primeira coisa que eu disse. Foi mesmo? Foi. Rapaz, inclusive, isso era foto que só a gota, bicho. É grandão, daqui a pouco ele entra aqui no ar. Coronel, tem uma pergunta sendo feita aqui que eu acho importante o senhor responder, porque muita gente às vezes pergunta,
A nossa audiência é bem qualificada. Claro. Ela não ataca, não. Mas tem uma Mas pode pergunta... atacar, eu tô aqui. Olha, o político não pode estar se escondendo nada, você Não, vai é ver porque isso. às vezes tem uns infiltrados que Tá. testam. E eu adoro isso, porque a gente mostra... Eu também. Pois é. Eu sei da sua, o seu temperamento. Então, estão perguntando muito sobre o hospital da PM. Então, Coronel Alberto... Pronto. É um caos. Coronel, fique à vontade. Eu estive lá, acompanhado até do deputado Abimael. Fiz questão de levar mais um colega. Fui muito bem recebido pelos ocupantes, pelos trabalhadores de lá, militares e comissionados, terceirizados. A situação do hospital. Olha, quem vai dizer aqui, Eduardo, é uma pessoa que frequentou, usou o sistema de saúde da Polícia Militar. É um estado deplorável, certo? Sob o ponto de vista físico, a estrutura física se deteriorando, tá certo? Tampas de esgoto dentro do corredor do hospital, vazamento, infiltrações, falta de manutenção, tá certo? Fios, caixa de fios exposta. Olha, é de cortar o coração para quem é policial militar como eu, que usei aquele sistema. Aí você vai, fui no refeitório lá, as mesas, Eduardo, escorado com madeira, cabo de vassoura e tijolos. Os funcionários me chamaram lá dentro e disseram assim, a gente vai perder o contrato, estamos sem receber aqui há 2 meses a cota dos médicos e enfermeiros para pagar a gente e a gente vai perder o contrato. Quando eu estive lá, eles disseram isso e perdeu o contrato. Certo? Perdeu o contrato e quem está hoje trabalhando no refeitório, não sei se corrigiu, mas até a semana passada, eram os próprios policiais militares que foram tirados das ruas para ir lá fazer o serviço A gente trouxe até essa notícia aqui no programa também. Ô, Coronel, e por quê? Falta de medicamento, falta desatenção. Eu converso muito com as pessoas de lá, eles dizendo que tem feito um esforço muito grande, mas não tem recurso. E, lamentavelmente, esse assunto vem se arrastando. Eu tinha feito já o ano passado uma audiência pública e quero aqui já lhe convidar e corrigir a data. Eu vou fazer uma audiência pública no seio da Comissão de Segurança Pública. Já acertei com o deputado Coronel Fabrício Ferraz e com o deputado Adalto Santos, que é da Comissão de Saúde, para a gente fazer no dia 18 de novembro agora. 18 de novembro, você está convidado. Já estou anotando aqui. Que horas, Coronel? Às 9h30, quero convidar aí todos aqueles que possam participar e colaborar para que a gente possa ter uma solução com relação ao Hospital da Polícia. Eu encontrei casualmente um coronel da PM que está numa comissão, não quero dizer o nome dele ainda, porque ele nem me pediu para não falar, mas a gente sabe que tem muita... Né? Não, preserve. Preservar. Certo. Ele disse que estava em tratativas com o governo do estado bem adiantada e ele estava muito esperançoso. Vai ter modificação da alíquota de cobrança dos policiais, eles disseram que vai ter que fazer isso, mas vai também ter um compromisso do governo do estado de aumentar o repasse. E ele acha que isso aí então vai ter uma solução, além de outras coisas, concurso para médicos, concurso para enfermeiro, concurso para laboratoristas. Então, ele disse que é uma coisa bem adiantada. Eu também tenho a liberdade disso, liguei para o Túlio Vilaça, que está até viajando, está acompanhando a governadora numa viagem no exterior, mas liguei para Túlio, comuniquei a ele da audiência, tá certo? Disse a ele até que seria dia 12, que queria o apoio da Secretaria de Defesa Social, da Casa Civil, para que a gente pudesse fazer esses esclarecimentos e acelerar essas tratativas. Até nem naquela política do contra, não. Mas naquela política do jogo do ganha-ganha. Vamos ajudar, porque agora é uma questão de você socorrer quem está ali sucumbindo. O cara está com água no nariz, se passar um pouquinho vai morrer. Afogado. Deu para fazer alguma imagem lá dentro, Coronel? Deu, eu coloquei, está nas minhas redes sociais, vou até... Qual é a sua rede social? Diga aí, Coronel, pessoal. @Coronel Alberto Feitosa. Vou até pedir ao pessoal da minha assessoria que reposte aquilo ali como... Por favor. Hoje, para mim, se puder. Hoje é quinta, pode postar até como TBT aí. Boa, Coronel. Reposta. Não, e eu fiz um pronunciamento Gabriel, também, viu? Vê se tu consegue entrar no Instagram do Coronel. O Gabriel é muito ligado, já deve ter entrado no seu Instagram. Né? Vê se tu acha junto com o Paulinho aí a data. E a gente vai exibir as imagens daqui, porque é um negócio absurdo. Eu me lembro que muitos policiais militares já tinham conversado comigo sobre isso. Agora eu tenho uma pergunta cascuda pro senhor, Coronel. Pode fazer. Então, vamos diretamente falando. A gente tá vendo Raquel Lira fazendo aí alguns aportes para
eu não acho errado, mas na cidade do Recife. É mais urgente o hospital da PM. Porque é uma gerência do governo do estado. Veja, eu acho que com relação à saúde no estado de Pernambuco, tudo é muito urgente. Concordo totalmente. Tá? As imagens são muito ruins, as informações são muito ruins. Agora, eu acho que há uma ingratidão, uma falta de sensibilidade e uma ingratidão com a categoria que arrisca suas próprias vidas. Concordo também. Eu tenho notícias de um sargento ter sido baleado. Desse tiro, ele teve baixa de pressão e foi para a cardiologia do Hospital da Restauração, porque a cardiologia do Hospital da Polícia não estava em condições. Nossa Senhora. Ele chegou a ser corrido para o Hospital da Polícia, o Hospital da Polícia encaminhou ele para a restauração. Ele estava no chão. Estava no chão, imagine, um policial militar que defendendo a sociedade levou um tiro e está ali no chão do Hospital da Restauração. É outra coisa que, se você pensar... Então falta não só sensibilidade, falta de respeito com a categoria que são os militares do estado de Pernambuco. Respeito um ser humano. Você veja isso, como um americano trata... Eu ia dizer, pronto, agora... Como os franceses tratam, como os ingleses tratam seus... São os heróis, os verdadeiros heróis do Brasil. Me desculpe, as Forças Armadas não são as Forças Armadas. Quanto tempo as Forças Armadas não entram em combate e confronto? Os verdadeiros heróis nossos do dia a dia são os policiais militares do Brasil e de Pernambuco. Estão aí toda hora, quando o rádio toca na viatura, quando o rádio chama, não é chamando ele para uma solenidade, não é chamando ele para uma confraternização, não é chamando ele para um intercâmbio, é chamando ele para defender vidas e do outro lado tem alguém com droga, com faca, com revólver. E a proteção da sociedade nova que protege bandido. E vocês viram agora a quantidade de arma que foi apreendida e a qualidade das armas que, né? 233. Eu defendo que tudo que é apreendido nessas operações vai para a polícia. Claro. Carro, helicóptero, o que for. Claro. Ô, coronel, me diga uma coisa. Duas coisas que eu ia falar. Veja, do ponto de vista administrativo... Você disse que ia fazer uma pergunta, a cascuda era essa? Não, a cascuda já era essa. Já foi. Porque o coronel Feitosa, as perguntas cascuda que eu faço são tranquilas. Mas vamos lá, veja. Do ponto de vista administrativo, é uma burrice você não ter o hospital PM bem equipado. Porque, veja, para onde vão os policiais? Para os outros hospitais. Para a superlotação do HR, do HGV e etc. Então já é uma burrice daí, para mim, tá? E outra coisa que eu queria dizer, eu morei nos Estados Unidos um tempo. Amigo, é surreal a diferença, Feitosa, porque veja, você se acompanhou, você estava no estúdio já quando eu falei, eu prefiro ser abordado 10 vezes por dia por uma equipe policial do que por um bandido. Porque o bandido pode me matar, o policial vai dar o baculejo em mim, eu tô aqui, eu tô seguro. Sabe? Eu quero que eles façam isso. Quanto mais policial me abordar na rua, eu vou achar maravilhoso. Eduardo, vou dar um exemplo. Eu dava aula, eu fazia hipismo durante muito tempo, né? Montava cavalo, quem não sabe, de salto cavalo, e dava aula em Candeias. E aí um dia eu estou voltando de Candeias, já era um pouco tarde, estou voltando de Candeias ali pela Vida Boa Viagem, e tinha sido roubado, naquela época eu tinha um escorte, e tinha sido roubado um carro nas características igual ao meu. E a polícia veio, rapaz, fez uma abordagem, tanto quanto violenta, mandou eu descer do carro, mão na cabeça. Quando eu desci, aí um graduado, tinha 2 ou 3 Puxa viaturas. O microfone um pouquinho, então, pedindo, é só puxar. Aí tinha um graduado, aí tinha 2 ou 3 viaturas, foi uma operação grande mesmo, entendeu? Cadê os outros? Cadê os outros? Não, amigo, eu tô só no carro. Não tô com ninguém, não. Aí quando o cara viu que tava abordando, eu era capitão na época. Ô, capitão, me desculpe, o cara ficou sem jeito. Eu digo, me desculpe? Mas de forma nenhuma, amigo. Muito obrigado, vocês estão fazendo isso. A abordagem foi perfeita. É isso aí. Tá certo? Vocês foram técnicos, mandaram eu descer do carro, tá certo? Vocês não me humilharam. Não é humilhação, não, meu amigo. Isso é minha. Isso vocês estão cumprindo a sua obrigação e eu fico muito satisfeito. Por quê? Alguém podia achar que eu estava com o carro roubado, né? E a consequência podia ser muito pior. E a abordagem feita a outro carro igual a esse podia ser o do senhor roubado, ele pegava o bandido. Pegava meu carro. É isso. Exatamente. Olha, eu tenho 45 anos, né? Eu entrei na televisão com 19. Eu fui abordado antes de ser jornalista. Eu nunca fui abordado. Nunca fui abordado. Ou com grosseria ou com problema com polícia militar. Claro. Mas sabe qual é o problema? É que a turma não entende isso. Ah, a polícia tem preconceito. Não. Existe uma coisa chamada tirocínio policial. O que é o tirocínio policial, Álvaro? É o feeling do policial que tem aquela coisa da rua de olhar, peraí, esse cara pode estar com alguma coisa errada. E ele vai abordar. Claro. Então, veja, o cidadão de bem, na minha opinião, ele jamais vai se incomodar com um policial abordando ele ou com a viatura na porta dele. Eu vou dar graças a Deus. Mas o cara que quer esconder alguma coisa, ele não vai querer a polícia do lado dele. Ele não vai querer a polícia do lado dele. Eu concordo totalmente com o senhor. É uma categoria que está
precisando de um carinho, né? Os caras são 15.600 policiais só virando para 9 milhões de habitantes. Coronel Feitosa. É o menor efetivo desde 1990, quando Joaquim Francisco era governador. Na época de Joaquim era 16.100 e pouco. Eu me lembro uma população muito menor. Muito menor e uma legislação muito mais dura, né? Exatamente. Porque há uma flexibilização depois do PT que entrou para passar pano. A agenda não politiza, não, mas é verdade. Isso não é politizar, isso é fato, minha fato, gente. Né? A polícia, eu acho maravilhoso. A polícia só prende negros e pobres. Eu digo, peraí, me prove. Vá no presídio, que no Brasil tem muito mais pardos do que todo mundo é misturado. Lógico. Tu tem passado aí misturado na família com eu sou Nascimento Feitosa era escravo. Olha, eu aqui, ó. Macaxeira descascada. A minha avó era índia. Essa pauta do vitimismo aconteceu agora com a escola de Vinícius. Aí você estava lá na Assembleia. Isso, seu pronunciamento é perfeito. Perfeito. Hein? Seu pronunciamento foi perfeito. Porque vocês estão comemorando porque quem perdeu a eleição foi um pobre, um homossexual. Foi não, eu comemorei porque foi um cara do PT. Preto. Digo, não tem nada disso. O que a sociedade olindense reagiu ali foi a promiscuidade, tá certo? Foi a falta de respeito da liturgia do cargo que teria que ter um prefeito, uma pessoa que ficava pelas redes sociais atacando congregações religiosas, que ficava acrentalhada, que ficava dizendo as suas práticas e suas orgias sexuais. Se ele tiver a opção de fazer sexo e orgia sexual com o companheiro ou companheira, ou com vários dentro da casa dele, mas você ficar expondo isso em redes sociais, melhor chupar isso do que fazer aquilo. Amigo, esse cara... Eu comentei seu discurso. Inclusive, eu fiz um comentário que foi o seguinte. Eu acho que ali o coronel, eu acho que ali o coronel abordou uma coisa que é mais de foro íntimo. Depois eu refleti no seguinte, peraí. Porque assim, eu tô começando a entender minha posição agora, entendeu, coronel? Eu não me vejo ainda como um parlamentar. Mas veja, o senhor concorda que a minha vida mudou e que eu tenho agora uma responsabilidade muito maior? Você representa 5.000 e quanto? E 300 pessoas. 300 Na verdade, eu represento os recifenses. Então, não, mas com mais pertencimento. Esses caras que votaram, saíram de cá. Não é? Faça esse raciocínio todo dia. Imaginem que 5.000 pessoas vá num jogo, quando tiver uma... O jogo do Náutico é isso, mano. Pronto. Um jogo bom. Todo aquele pessoal ali votou em você. Do Náutico? Não. Bom. Mas Então veja, 5.000 pessoas, tá certo? Se você enfileirar ali no campo, não cabe. Verdade. Em pé. Então 5.300 pessoas saíram de casa num domingo determinada a votar em você, porque seu voto não é aquele voto que o cara recebeu alguma coisa, mais um santinho, um número que ele não sabe nem quem votou. Exatamente. Quem votou em Eduardo Moura, votou porque acompanha você no programa. E confiou. Votou porque é seu seguidor em rede social e lhe confiou a representar ele. É verdade. Entendeu? Não, e eu repensei todo dia faço esse exercício. Toda vez que eu vou lá falar, peraí. Entendeu? E eu repensei pelo seguinte, depois que acabou o programa, não sei que eu fui resolver minha assunto aqui, eu fiquei pensando, peraí, eu fui ver teu discurso de novo. Eu disse, beleza, do ponto de vista que eu abordei, ok. O coronel abordou ali uma coisa que é de furo íntimo do cara, não tem. Mas peraí. A partir do momento que você assume uma postura de representatividade de cidadãos, você tem que ter uma liturgia. Eu estou aprendendo isso agora. Então, por exemplo, tá aqui o coronel, ele não tinha a mínima necessidade de estar de paletó e gravata. Mas ele tem ao mesmo tempo. Ele é um deputado estadual eleito por Pernambuco, que representa ainda acima disso uma categoria que tem uma liturgia enorme, que é a Polícia Militar. Eu estou começando a entender isso agora, entendeu? Isso tem algumas coisas. E como o assunto aqui, a gente vai daqui a pouco ouvir o doutor Siqueira, né? Pode vir, doutor Siqueira, que a gente já vai entrar, inclusive, com outro advogado que está no link, né? E veja bem, uma coisa que eu toquei ali, que tocou a sociedade olindense, é o seguinte: imagine um cidadão com aquela postura dirigir o ensino infantil e o ensino fundamental. Eu entendi depois. Eu estou lhe confessando aqui, sendo bem claro. Imagine como seria o carnaval de Olinda. Ave Maria do céu. Ia ser Sodoma e Gomorra. Já é? Pronto. Imagine como ia sair
Veja, isso é preconceito? Isso não é preconceito, isso é realidade. Isso é fato. Ele representa... Você não tem vergonha de ver Lula na ONU, não? Um cara que foi veja, preso... Eu tenho vergonha, desculpa, sério, eu tenho vergonha de ver Lula em qualquer momento. Não, mas veja, representando... Porque ali está ali representando. Você se sente representado por aquilo? Hipótese alguma. Pronto. Rapaz, desculpe a ausência. Mas é assim. Mas eu sou muito sincero com tudo. Tem uma deputada, inclusive, na Assembleia Legislativa, que, para mim, nunca deveria estar lá. Tá? Mas esse país tem uma democracia tão democrática que até criminosos têm representatividade. Pronto. E eu dou nome aos bois. Acho a voz dela linda, acho a voz dela parecida com Maria Bethânia, inclusive. Ela tem uma voz bonita nada. Mas a deputada Rosa Amorim lá, que é do MST. Quando você pensa o seguinte, o que é o MST? É um movimento de invasão de terra. Código Penal Brasileiro de 1942. Invadir propriedade alheia é crime previsto no Código Penal com pena. Então, isso é um crime. É um movimento que a sua bandeira é praticar um crime. E tem um representante na Assembleia Legislativa. Nada mais inclusivo. Agora, para mim, é uma coisa que não deveria ter, porque assim, peraí. Se eu defendo a sociedade com ordem, como é que eu posso ter um representante do crime? Eduardo, e ali é mais grave ainda, né? Que você percebe claramente que há no Brasil, tá certo? Um aliciamento dessas pessoas de forma enganosa, Total. Prometendo a elas vantagens que não existem. Massa de manobra total. Massa de manobra total. Pessoas humildes, né? Humildes. Verdade. Pessoas que vivem em situações de vida muito difíceis, que acreditam naquelas pessoas. Perfeito. E que muito são, bem lembrado. muitas vezes, tá certo, subtraídas dos mínimos recursos que recebem por parte do Estado. Quando eu digo Estado aí, município, Estado e União, que essas pessoas pegam, inclusive, para se locupletar do ponto de vista pessoal. Perfeito. Perfeito. Perfeita abordagem. E hoje eu estou dizendo aqui que eu já disse a ela na tribuna, ela embaixo, e eu na tribuna e ela no microfone da parte, eu disse a ela. Aqui, enquanto jornalista, inclusive, eu sempre deixei claro, e aí eu tenho que fazer uma coisa que é sincera também, a assessoria dela sempre responde a gente muito bem. Nunca teve nenhum tipo de animosidade, ela sempre responde, é muito respeitosa. Ela tem, então, já que eu citei a senhora, deputada, a senhora tem total abertura para poder fazer um vídeo se quiser, e eu coloco aqui, eu vim aqui, não tem problema. Minha opinião não vai mudar. A gente, enquanto profissional, a gente está aberto a ouvir todo mundo. Não, aberto não. Nós temos a responsabilidade ética jornalística de ouvir a todos. Aqui eu estou como jornalista, tá? Como cidadão, eu tenho uma opinião muito bem formada. Eu quero ordem. Se a lei do Brasil for assim, Eduardo, você não pode mais usar a camisa que você mais gosta, eu vou cumprir a lei. Porque não é sobre mim, é sobre o coletivo. Entenda, as leis de um país existem para que a gente consiga conviver em sociedade. Está aqui um advogado e um policial militar que pode me dizer. Então, veja, eu tenho que querer que isso seja respeitado. Concorda comigo? Porque isso vai me proteger. Então, eu tenho que querer que a polícia seja respeitada e seja enérgica para proteger, por exemplo, Paulinha, que vai sair na rua, que tem uma filha e que tem que ter essas duas mulheres protegidas na rua. Eu não quero que o cara ache que tem a liberdade, porque a lei é frouxa, e o policial hoje é visto como um demônio, que ele pode chegar e fazer um mal a uma mulher na rua, concorda? Só que essa galera da esquerda, ela é inconsistente e ela se choca com as próprias coisas que falam. Porque diz assim, ó, tem que proteger a mulher, mas proteja o bandido que estupra a mulher, aí você não consegue entender, pô. Veja, decida o que é que você quer. Eu quero proteção. Bom, tu estás aqui, o cabo já era grande. Esse cabo eu já entrevistei algumas vezes. Ó, gente da melhor qualidade. A gente às vezes entrevista uns advogados que são chatos. Eu sou muito sincero. Né? Tem uns advogados que são chatos pra cacete, porque são meio máfia, metido. Eu entrevistei um dia, entrevistei não, porque eu me neguei e mandei ele pra aquele canto. Um cabo que é conhecidíssimo aí no Brasil, que eu nem sabia quem ele era, um criminalista. Mas um cabo arrogante pra bexiga, que foi defender os canibais aqui. Foi no caso dos canibais. Eu esqueci o nome dele agora. Mas esse cara aqui, bicho, sempre atendeu a imprensa de maneira assim, fantástica, sempre com esse sorriso no rosto, o cara tranquilão. E é competente, viu? Eu sei. Siqueira, bem-vindo, velho. Primeira vez que você vem aqui, pô. Pois é, né? Eu fico feliz aí com o convite, viu? E tá participando, né, nesse dia de hoje aqui, com o deputado Feitosa, contigo aqui, revendo novamente, né? Faz uns 10 anos que eu não te vejo, pô. Nessa faixa. Eu tava, na época que você me viu, com 100 quilos, hoje eu tô com 140. E Ei, tô tentando tem que perder mudar o peso. esse negócio. Eu vou lhe tem dar que o nome de mudar duas médicas hoje. Uma é minha mulher, a outra é uma amiga da gente, pra poder você
Porque o bicho é grande e forte, pô. É bom que ninguém mexe contigo. Não, mas tá numa idade que precisa se cuidar. Exato. Tá com quantos anos? 53. Eu tenho que realmente me cuidar. A idade, é uma idade perigosa. Se tiver um infarto, a gente vai pro Peleleu e tudo. Feitosa já tá de boa, mas a gente... Feitosa tá magrinho, pô. Feitosa é educação física da PM até hoje. Aprendi. Me diz uma coisa, a gente trouxe vocês aqui, a gente deu uma passeada por vários assuntos, mas nós temos já inclusive um outro convidado aqui, que vocês vão apresentar esse convidado. Por vídeo chamada o advogado Raimundo Albuquerque. Raimundo Albuquerque, não sei se a gente consegue dividir tela, mas doutor Raimundo, muito bem-vindo. Boa tarde, desculpe a demora, que o papo aqui tava bom, viu? Que é isso, boa tarde a todos. Então, a gente tá recebendo vocês aqui, Coronel Siqueira e doutor Raimundo, porque parece que nós temos novidades aí do caso, um caso que é polêmico, que acho que eu fui o cara que me coloquei no olho do furacão na época, que eu tava na TV Nova, que foi o caso lá do Detran. Não sei se vocês vão lembrar, mas nós temos imagens aí, que foi uma ação do BOP, numa comunidade que é dominada pelo tráfico e que teve uma divulgação de imagens que eu acho que eu fui o único que abordou uma coisa que ninguém abordou, que a câmera não era do dono da casa. Essa imagem aí, que foi divulgada, que mostra apenas o momento em que a polícia entra no local e que há um tiroteio e que depois a polícia socorre 2 homens que estavam na casa e que esses homens morreram. E isso foi tratado como se a polícia tivesse aleatoriamente invadido uma casa e executado 2 pessoas. E eu abordei na época, advogados e doutor e coronel Feitosa, o seguinte: primeiro ponto, em 25 anos de jornalismo eu nunca vi ninguém de comunidade ceder uma câmera de vídeo monitoramento para entregar traficante. Eduardo, eu vou até lhe acrescentar uma informação. Por favor. Descoberta, inclusive, durante as investigações. Deixa eu interromper só agora para você ter a informação completa. Vai. Então, o que é que eu afirmei na época? Essa câmera é do tráfico, era da Boca de Fumo. Pronto. Que era colocada nas casas, nessa rua, eu conheço essa rua. Várias casas têm aquela... Porque essa câmera é aquela IP, ela não tem cabeamento, ela é Wi-Fi. E a Boca de Fumo instala essas câmeras para monitorar a chegada da polícia. Perfeitamente. É o que eu disse na época. Tem lá o programa, o Agora na Nova, na época, eu dizendo isso. E eu disse, só foi liberada a imagem com edição. Não foi liberada a imagem real. E depois que a polícia foi lá para fazer a investigação, a Polícia Civil, cadê a câmera? Apareceu. Eles têm essa. Agora fica à vontade você. Esse é o motivo de estarmos aqui. Eu, Siqueirinha, que se brincar mais militar do que eu, que é filho do Coronel Siqueira, né? Nosso amigo. Filho de Coronel Siqueira. Rapaz. Exatamente. Grande oficial da Polícia Militar. No hospital da PM. Aquela época que era a época áurea do hospital. Era considerado um dos melhores daqui do estado. Pronto. E só para, antes do advogado José Siqueira começar, só para explicar que essa operação, esse caso do Detran, resultou na prisão de policiais do BOP que já tem... 2 sargentos, um cabo e, se eu não estou enganado, 3 soldados. Veja, e eu estou aqui para fazer um apelo à justiça brasileira, mais especificamente à justiça pernambucana, que liberem esses policiais diante dessas informações que doutor Raimundo e que o advogado doutor José Siqueira Júnior vão passar, que Eduardo vai esclarecer a você muitos fatos que quando eu conversei com eles eu fiquei abismado, e tudo isso constando nos autos. Vamos lá, doutor. Vamos embora, só lembrando, eu sei que não dá tempo, Gabriel, mas meu sonho era a gente botar um exclusivo agora, mas a gente pode pensar nisso, porque nós vamos entregar para vocês o programa completo, em 4K, para os senhores fazerem os cortes que quiserem, e aí nós vamos reverberar esses cortes nas minhas redes sociais, já está disponível, e onde vocês quiserem também, para que a gente faça a pressão, porque pode postar, inclusive, em collab comigo, viu? Fechou. Pronto, viu, Paula? Na época eu cantei essa bola e parece que agora nós vamos ter a confirmação técnica do que eu falei há meses atrás. Quase um ano depois. Exatamente. O que é que foi descoberto agora, recentemente? É que, na verdade, o dono dessa câmara era um dos residentes daquele imóvel. Tá. Que, inclusive, isso foi descoberto agora na audiência de 30 dias atrás. Já tem uma condenação de 7 anos por tráfico de drogas. Descobrimos também, isso ele mesmo revelou, porque ninguém sabia, a gente não tinha bola de cristal, a gente imaginava que aquela câmera estava ali, né,
tão somente para monitorar, mas a gente não tinha certeza da finalidade. E agora nós sabemos, porque o cidadão é traficante, condenado, com pena, com trânsito em julgado, já quitou sua pena, mas ele tem um antecedente. E além disso, o irmão dele, que nós tivemos um informe, que também é de lá, se encontra preso por tráfico de drogas, Eduardo. Então, o dono Os dois, então. Os dois. Um já está em liberdade. Tá. Pagou sua pena. Mas que é o os dono dois da envolvidos com Câmara. tráfico. Que é o dono da Exatamente, Câmara. que é o dono da Câmara, que ninguém sabia desse detalhe, né? Então, na audiência, inclusive, o próprio dono da Câmara, esse que revelou a condição de condenado, de egresso do sistema penitenciário por tráfico de drogas, ele também revelou que toda semana havia uma partida de futebol e se fazia festas, dia de quinta-feira, naquela residência, com o uso de drogas. E não sou eu quem estou dizendo, que eu não estou fazendo suposição, não. O próprio... Foi dito lá na audiência. Doutor, a gente festejava lá com Paulinha, uso fica à vontade para de maconha, uso de drogas. Pode passear aqui à Então, vontade, tá? Isso são situações que foram reveladas agora recentemente. Na audiência. Então, são situações importantes que o público não sabe. A gente já sabia, e foi um dos motivos que esse processo ganhou essa repercussão a nível nacional. Saiu até no Fantástico. Isso. A frase, mata dois, mata outro. Foi cara. o que ele falou. Exatamente. Isso foi objeto de perícia, Eduardo. Só que essa falácia, ela ganhou uma dimensão que ultrapassou as fronteiras do Brasil. Claro, atendeu a agenda woke. Exatamente. Então, por conta disso, a gente teve um tratamento diferenciado nesse processo. A gente tá lidando com heróis, com pessoas que integram o BOPE. Não é todo mundo que vai pro BOPE, não. É uma peneira enorme. É uma peneira. Vai fazer um treinamento lá. Exatamente. Então, nós estamos com pessoas que enfrentam a criminalidade de maior periculosidade. O que é que dizia o áudio? O áudio dizia o seguinte. Tinha um áudio? Tenho aqui, eu vou ler aqui a perícia. Perícia, feita... Perícia do IC, do Instituto de Criminalística. Aqui de Pernambuco é um dos melhores do Brasil. Pernambuco, exatamente. Esse áudio foi mandado por quem? O áudio, só relembrando, se você tiver... o áudio da operação Da lá. operação que você dizem que disse foi que- mata dois. Exatamente. Tá, vai lá. Tá aqui, ó. Vou ler só a parte do relatório do delegado que trata sobre isso. É pequenininho, curtinho. Outra coisa, me permita. Não foi, quem investigou não foi um delegado, não. Foi uma força-tarefa. 5 delegados. Todos os 5, por unanimidade, pedem o arquivamento do... Reconhecendo que foi um fato praticado em legítima defesa. TJPE não tem o que discutir, mas vai lá. O Ministério Público, em contrapartida, pediu o processo ser prosseguido. Exatamente. Mas vamos o Ministério lá. Público está agindo equivocadamente. Se a gente pega a denúncia, por exemplo, o Ministério Público diz que os dois já estavam mortos quando chegaram na unidade mista. E isso teria sido uma simulação na unidade de saúde. Isso teria sido uma simulação. É mentira. O médico que fez o atendimento, Eduardo... Tinha sinal vital ainda. Não, o médico que fez o atendimento foi ouvido na corregedoria e disse, não, chegaram os dois vivos. Tanto que eu coloquei na sala vermelha e a gente deu mais atenção a um deles, porque estava com condição um pouco melhor do que o outro. Tá. De recuperação. Mas os dois respiravam, apresentavam sinais vitais. Então eles socorreram, os policiais de fato socorreram. De fato. É. E o Ministério Público diz que está equivocado quando oferece uma denúncia. Eu estou com a denúncia aqui, se quiser eu posso até ler ou deixar para você, Eduardo. Tá. Porque é inclusive documento público. Não, eu quero que você deixe, sabe por quê? não Porque tem amanhã eu vou sigilo. voltar a este caso, tá? Pronto. Eu vou trazer tudo que eu falei no programa na época, Pois- mas vamos pro áudio aí, que eu tô curiosíssimo com essa O história. Ministério Público, só concluindo a intervenção De Álvaro, vai lá. Álvaro, o Ministério Público diz que foi uma simulação, já estava todo mundo morto, quando na verdade o próprio médico que foi ouvido disse, não, eu atendi, não tem simulação nenhuma. Agora vamos aqui ao que diz a perícia. Né? Aqui, ó. Do áudio. Ademais, vou fazer só a partezinha mais sintética. Fique à Ademais, vontade.
Cumpre esclarecer, não são palavras minhas, são palavras da força-tarefa. Ipsiliter, aspa. Exatamente. Cumpre esclarecer que as mídias televisivas passaram exaustivamente um trecho dos vídeos no qual Josias supostamente teria falado, abre aspas, mata outro cara, fecha aspas. Luiz Carlos, em seu depoimento, alerta. Luiz Carlos é o dono das câmeras. Certo. Luiz Carlos é o traficante, porque a pena dele transitou em julgada. Ele cumpriu. Condenado, cumpriu pena, acabou. Mas está lá. Qual foi o crime? Tráfico de drogas. Qual é o adjetivo? Traficante. Acabou. Não estou falando nada demais. Em seu depoimento, alerta sobre a possível fala do policial. Alguns canais de televisão chegaram a colocar legenda com esse teor. Isso foi um absurdo. E eu sei qual é o canal, vai lá. E deu a dimensão. Quando foram ouvidos, policiais que estavam presentes nesse momento afirmaram que Josias falou, abre aspas, mais dois caras para fazer o socorro. É uma forma de comunicação técnica entre os militares. Então ele saiu da casa e disse mais dois para ajudar no socorro. Só isso. E agora eu vou avançar aqui. Vá. A conclusão da perícia. O laudo pericial. O laudo de perícia informática, caso número 3123-3/23, o perito concluiu, abre aspas, entende o perito pela compatibilidade da sentença. Mais dois caras, fecha aspas. Então não teve essa história de mata dois. Então, peraí, deixa eu só pedir ao nosso outro convidado. Doutor, fique à vontade agora aí, a palavra é do senhor. Tá, bom dia a todos, né? Na verdade, boa tarde já, né? Deixa eu só fazer uma intervenção para poder fortalecer o que o Siqueira trouxe. Todos os laudos, e aí já adianto, todos os laudos periciais que foram produzidos em série de inquérito policial, nenhum, afirmo aqui, porque está no inquérito, o processo é público, não é segredo de justiça. Todos os laudos não trazem nenhuma irregularidade por parte dos policiais. Eu acho que é muito importante trazer a dinâmica desde o início, porque, senhores, esses policiais, quando saem da ocorrência, eles avisaram imediatamente a sua cadeia de comando. O DPJM foi ouvido, eles foram até a delegacia de polícia, certo? Quando eles foram surpreendidos com voz de prisão na delegacia de homicídios, porque o próprio delegado não viu motivos de prender ninguém em flagrante, mas fez o que é correto, pegou armamento para poder fazer a perícia. Eu acompanhei o flagrante deles e lá, naquele momento, eles só foram flagranteados por invasão de domicílio, naquele momento. E, assim, uma coisa bem... Não sei nem explicar, na audiência de custódia, que parecia uma audiência de instrução, empurraram mais 2 ou 3 crimes neles para poder prendê-los preventivamente. Por que essa informação é importante? Porque eu entendo, e como ex-militar que fui, a justiça militar ela é muito mais rigorosa, eu acredito. E todos eles foram postos em liberdade com medidas cautelares e vinham cumprido regularmente desde dezembro do ano passado, senhores. Não tinha nenhuma irregularidade. E aí, fomos surpreendidos com a denúncia do Ministério Público, onde pediu a prisão preventiva deles, e o Tribunal do Júri, a vara do Tribunal do Júri, não levou em consideração e prendeu eles preventivamente novamente. E tem um detalhe, mesmo eles presos, na Justiça Militar, em uma segunda audiência, foram retiradas todas as medidas cautelares contra os policiais, porque naquele processo se observou que não havia nenhum perigo. A sugestão, inclusive, da defesa foi que, para não ficar tão aberto, que eles não se aproximassem da casa das pessoas. Com isso, senhores, na audiência na vara do júri, todas essas testemunhas, esses vídeos que vocês viram, das mulheres que saíram da casa, vou repetir, na delegacia de polícia, na corregedoria da Polícia Militar e em juízo, todas elas foram unânimes, inclusive o rapaz da câmera, que nunca se sentiram ameaçados, que nunca foram ameaçados e que não tinham medo desses policiais. E mesmo assim, mantiveram a prisão deles, baseado pelo simples fato de serem policiais, causarem temor a essas testemunhas. É inacreditável uma situação dessa. E todas as perícias, todas, essa do vídeo, ela é emblemática, porque, como o Siqueira disse, tomou conta do mundo, né? Vamos dizer assim. Isso. Foi feito perícia, exame tanatoscópico,
Os delegados foram muito diligentes, pedindo a verificação pelo IML para ver se houve tortura ou se não houve. Não houve, tem lá ele respondendo o ofício, né? Todas as perícias que os senhores perguntarem que foram produzidas, nenhuma, né, coloca em xeque a operação não, a intervenção, porque vale frisar aqui, como foi dito aqui no início, aqueles policiais não estavam indo para aquela casa. O que eles foram abordados é que havia tráfico na Rua da Caixa d'Água. E aí, naquele momento, aconteceu aquele fato. E tem mais um detalhe, que muita gente não observa. Os depoimentos das testemunhas, na fase inquisitorial, na fase lá na corregedoria, enfim, não batem em nada. E outra, toda a dinâmica que elas trazem não bate com o tempo, não sei se vocês observaram a saída delas. A partir do momento em que a equipe entra, 19 segundos depois sai a primeira mulher. Entre a primeira e a segunda, são 7 segundos. E entre a segunda e a terceira são 3 segundos, ou seja, menos de 30 segundos. E elas falaram que jogaram para cá, empurraram para lá, botaram no chão e estava de joelho. Não batem com toda a dinâmica. Então, assim, doutor, e teve troca de tiros, né? E tem tiro de fora, de dentro para fora, né? Tem. Sim. O laudo que foi feito no local de crime, o perito, inclusive, foi ouvido já. Ele traz a informação que, sim, porque foi observado os disparos de dentro para fora, tem marcas na parede. Detalhe, essas mesmas testemunhas que foram ouvidas, inclusive as mulheres, disseram que os policiais entraram atirando na casa e atiraram para o teto, no teto. E na perícia não tem nenhum disparo no teto. Houve também, eu acho que vocês devem ter ouvido falar, inclusive o Siqueira lá, nós estávamos lá na questão da audiência na vara do júri, havia um questionamento que os policiais quebraram nos fundos da casa, fizeram uma abertura no telhado, onde eles simularam, por isso que eles estão respondendo por fraude processual, onde eles simularam a abertura. Tentativa de Adivinha? fuga, a dona da casa foi ouvida em juízo e disse que aquela abertura já existia. Ô doutores, desculpe interromper. Primeira pergunta. Houve residográfico feito nas, entre aspas, vítimas, nos homens que morreram? Vocês têm essa informação? Não foram feitos, até porque hoje em dia, na questão da medicina legal, essa prova hoje em dia não é tão mais robusta, ela não é levada tanto em consideração. Tá. Mas as armas que foram apreendidas, elas passaram por perícia também. E tiveram utilização. Se me perguntar de perícia por Siqueira, tem. Foram feitas, houve a compatibilidade do que foi encontrado no local do crime com as armas dele e a perícia que trata que as armas também estavam funcionando, ou seja, não tem como descaracterizar. Uma outra pergunta que eu quero fazer para os senhores. Diante de tudo que está exposto, eu queria só deixar claro o seguinte, gente. Na época que eu vi essas imagens, que eu recebi as imagens, eu perguntei, cadê as imagens brutas? O pessoal, não foi tudo isso. Não, perfeito. Isso não tá bruta, isso tá editado. E tá pifiamente perfeito. Editado. Aquilo ali foi editado no CapCut, tá? Eu tenho como provar isso, na verdade. Se quiserem que eu vá pro inquérito, eu vou. Então, entenda, aquelas imagens, elas são editadas. Elas não são imagens brutas. As imagens brutas trariam a chegada dos policiais, os caras entrando na casa, todo... Vocês tiveram acesso a isso? Isso existe ou foi apagado e execrado e acabou? Não. O dono da câmera não era o... Mas então aí, veja, aí vem a pergunta... Ele só forneceu aquilo que ele achou que era pertinente. Pronto, aí eu pergunto uma coisa, isso não seria também uma fraude processual? Sim. Sim, veja, e é o que a gente reclama desde o início. Não é isso? Exato. Nos autos, como eu trabalho com provas digitais, eu fiz a solicitação, inclusive, porque já que estamos na fase processual, segundo os tribunais superiores, quem apresenta esse tipo de prova digital, ele tem que comprovar a sua confiabilidade. Nós fizemos essa solicitação e a vara simplesmente disse, não, como foi colocado no pendrive, está tudo certo. Só que esse rapaz, quando ele é ouvido em sede de inquérito policial, ele não foi com o celular dele. E aí, 3 dias depois, ele foi intimado para que 3 dias depois ele comparecesse e apresentasse, porque ele disse que ficava gravado lá na galeria do telefone celular. Adivinha, o telefone perdeu, foi perguntado qual é a senha, qual é o login, ele não lembrava. E aí, como o Siqueira falou, o que é bastante importante, na audiência, eu inclusive achava que esse vídeo, que essa câmera estava lá há dias. Ele disse que essa câmera estava lá há quase 1 ano. E aí,
esses vídeos originais, segundo ele, simplesmente evaporaram. Essas câmeras, doutor, não sei se você teve acesso a isso. Tem câmeras que fazem o salvamento na nuvem. Gabrielzinho, me faz um favor. Túlio, me faz um favor. Pega a câmera da gente ali, pode desconectar ela. Pega a câmera da gente para mostrar uma coisa. Tem câmeras que tem, eu vou mostrar para o público agora, acho importante isso, tá, doutores? Para que vocês tenham essa prova em vídeo do que eu vou mostrar agora. Para que as pessoas entendam. Isso, para você que está em casa entender, e os doutores vão entender o que eu estou fazendo agora, qual é a minha manobra. Eu vou mostrar a vocês uma câmera que eu não sei se é igual, acho que não é. Mas as câmeras que são IP, ou seja, não tem fio, essas câmeras elas têm o registro, a gravação das imagens de duas formas. Uma é na nuvem. Você paga um plano e fica na nuvem. Era o caso dele. Pronto. A outro tipo de armazenamento é este aqui, ó. É um cartão de memória. Como é que é a história do cartão de memória? Se eu não quiser que ninguém tenha acesso ao que está aqui, ou eu quiser burlar uma investigação, eu tiro esse cartão de memória, quebro, jogo no lixo, acabou o problema. Mas na nuvem, eu posso pegar o celular, né, doutor? E posso apagar o meu histórico. Doutor, qual foi o caso? Nesse caso aí, dessa câmera dele, inclusive ele disse que gravava a cada 5 minutos. Veja, nós não temos esse tipo de câmera, nós temos aquele tipo de câmera que tem aquele... movimento. Tipo, movimentou, gravou, time-lapse, né? Ele movimentou, gravou. Nesse caso, ele disse, não, fica gravado a cada 5 minutos. E como foi bem trazido, e veja, o que o senhor está trazendo, a gente vem batendo, eu e Siqueira, desde o início, que é o seguinte, os vídeos, inclusive na corregedoria foi onde ele confirmou isso. Ele disse que foi ele, porque o responsável na corregedoria falou assim, esses vídeos caíram muito rápido na rede, foi viralizado muito rápido, ele disse, mas fui eu. Ele pegou esse vídeo, se o senhor observar, que inclusive está no processo a gente batendo nisso, é que a mesma imagem tem som e depois aparece sem som. Exato. Um dos próprios policiais, vejam, preste atenção, o pessoal do BOP, o próprio policial, quando eu ouvi, ele diz, olha, tinha uma parte do vídeo, nesse momento eu saí aí com material apreendido. A imagem não tá do policial saindo com material apreendido. Exato. Exato. É o que eu estou dizendo, veja. Ainda podemos entrar depois em outra discussão, Coronel, que o senhor pode voltar aqui, que é a questão da câmera corporal. Eu tenho uma opinião que eu sou a favor pelo seguinte, vai proteger mais o policial do que o bandido, na minha opinião, porque o policial não age errado. É isso. Mas vamos lá. Diante de tudo que vocês estão expondo aqui, que é uma corroboração do que, para a pessoa que teve um senso crítico na época e não a vontade de sensacionalizar, e aí eu estou me colocando, modéstia à parte, como um cara que teve senso crítico. Né? A primeira pergunta que eu fiz foi, cadê a imagem bruta? Porque não é a bruta. Aquele som é Mata 2. Não, não é Mata 2. Não é, mas estava claro que não era. Então vocês estão me corroborando aí com perícia do Instituto de Criminalística, de tudo que eu pensei na época estava certo. Eu estou me sentindo aqui lisonjeado. Mas vamos para a prática. Doutores, por que esses policiais continuam presos? E o que é necessário agora fazer? Porque, veja, você tem Instituto de Criminalística... Com a palavra, o Judiciário Pernambucano. Porque já foi pedido, nós já rebatemos. Veja que na Justiça Militar, eles foram soltos em dezembro. Não é? Estavam cumprindo medidas cautelares. Inclusive, no momento em que eu vejo lá no processo o MP pedindo a prisão deles, eu fui lá despachar com a juíza. Falei para ela, olha, fui lá no gabinete dela. Eu falei, olha, tá aqui, eles estão cumprindo medidas cautelares e não tem nada em concreto que eles descumpriram. 2 dias depois ela estava decretando a prisão deles. Vamos lá. Para todos vocês, inclusive o Coronel Feitosa, nós temos claramente aqui provas que fazem parte de um inquérito decente, apontando que a polícia agiu no seu, acho que é estrito dever de... Não, legítima defesa. Seria legítima defesa. Defesa de quem efetuou os disparos. E aquela história do estrito dever... É porque não existe, tecnicamente, o estrito dever legal de matar, só do Carrasco. Não, o estrito dever legal, digo, eles estavam numa ação de combate ao tráfico. Isso. Então, o estrito cumprimento do dever. Exatamente. Até o momento que houve confronto. Quando houve confronto, aí é legítima defesa. A resposta à injusta agressão. Isso, exatamente. Mas o que é mais importante é a pergunta que Eduardo fez, por que
esses policiais, esses servidores do Estado, Sim. 2 sargentos do BOPE altamente qualificados, Sim. um cabo e 3 soldados ainda se encontram presos. Por favor, coronel, me ajude nisso. Por isso que nós estamos aqui. Aham. E eu repito, eu quero fazer um apelo à justiça pernambucana que repare essa injustiça. Esses homens precisam não só serem liberados, mas também reconhecido o seu ato de correção e até de heroísmo, que não é fácil você tomar uma decisão de fazer uma abordagem sabendo que ali vai ter risco de vida. Então, veja, é preciso você ter muita devoção do sentimento de dever para cumprir. Tenho nem dúvida Que eles disso. podiam dizer assim, ó, vamos passar por aqui, deixa isso para lá, né? Mas não, foram, cumpriram a tarefa e daí, eivado de provas, tá certo? De subterfúgios, de atos criminosos de produção falsa de prova, e eles precisam ter a sua liberdade reparada. Isso aí sem falar o dano pessoal a eles, como também o dano aos seus familiares. Ô, coronel, Esposas, filhos, não, aí é uma cadeia mãe, completa. pai, Corporação. E tem mais um O detalhe. dano à corporação é muito grande, né? Me diga uma Um coisa. desestímulo. Tem mais- É um ao desestímulo. pessoal do BOP. É. Quem é que vai querer mais É. se colocar em risco, sabendo que se houver um confronto, vai pra cadeia? Siqueira, E, vamos doutor pensar Siqueira- numa coisa. Vamos pensar numa coisa. Coronel Feitosa. Doutor, desculpe. Eu preciso desabafar uma coisa aqui com os senhores, tá? Eu já fiz esse questionamento no ar, em rede de televisão. Quanto ganha um sargento? Hoje deve ganhar o quê? Uns 7, 8 mil? Certo. Se tiver muita gratificação, viu? Porque eu acho que é em torno de 5, 6. Nessa faixa. Mas, vamos lá, coronel. O senhor se jogaria na frente de uma arma para levar um tiro por 5 mil reais? Por Veja, 10? veja, isso não passa na cabeça do policial. Não, eu tô perguntando de maneira geral. Eu sei Não, que o senhor claro é que policial, não. pensa no Street TV. É. Eu pergunto, quem dos senhores jornalistas que na época, e eu sei todos que fizeram isso, colocaram lá, traduzindo em palavras, BOPE, assassino, matadores inocentes? Porque foi o que foi divulgado. Sem Absurdamente. questionar, sem trazer o que é o sumo do jornalista, que é questionar. O jornalista, eu digo isso todo dia para a obra aqui, o jornalista, ele tem que, por dever, questionar. Feitosa chega para mim aqui e diz assim, Eduardo, ó, a LEP é assim, eu tenho o dever de questionar. Mas por quê, coronel? Então veja, na época, a manchete era, inclusive, eu sei quem botou as legendas, onde é que foi, tudinho. O sensacionalismo foi maravilhoso, não sei quantos pontos de audiência rendeu, porque para mim a audiência foi muito boa, eu falando do que era correto. Então, né? Quem de vocês que diz que policial é bandido, que policial é isso e aquilo, toparia ir na frente de uma arma para levar um tiro por mim por 5 mil reais? Eu quero que vocês façam uma fila que eu contrato vocês. Estou agora entrando como vereador. Eu boto vocês no gabinete. Mas olha, eu quero voltar. O policial não pensa assim. Eu já me vi nessa situação. Eu era tenente fazendo a segurança de um show de Elba Ramalho no centro de convenções. Houve lá uma briga entre 2 grupos. Um puxou a arma, era um revólver naquela época, e eu tinha aprendido na academia que se você segurasse no tambor, a arma não disparava. Mas se fizer errado, tu tá lascado, né? Ele ia atirar contra uma outra pessoa e eu me atravessei na frente dessa arma e segurei o tambor. Quando eu entrei na guarnição... Ele disparou o cão, mas não rodou o tambor. Eu segurei. Quando eu entrei na guarnição, conduzindo todas as delegacias na época, em Santa Amaro, eu caí na real. Rapaz, eu tenho 20 e poucos anos. Me atravessei na frente da arma para uma pessoa que eu nem sei o que é. O que é que leva um policial a fazer isso? Naquela época nem colete existia. Não existia. Né? É o sentimento do dever. O policial, ele não é o dinheiro. É o sentimento do dever, é o treinamento. Só entendeu? sabe quem já acompanhou, né? Eu não sou policial militar, mas eu já cobri muita coisa da Polícia Militar. Eu vou lhe dizer o que é que leva a isso. Polícia Militar de Pernambuco, bravura. E lealdade varonil. Lealdade varonil. Amigo, se você vê, é o que eu digo, cria-se uma família, e essa família está sendo punida
por combater o crime. Nós estamos vivendo Ei, um momento. e não pense é... que apenas eles ou a família deles são vítimas, não. Toda a sociedade pernambucana é vítima. Por quê? Porque está, querendo ou não, minimizando a capacidade, a voluntariedade. Desestimulando os caras. Desestimulando aqueles que têm o dever de ofício de atuar em defesa da sociedade com o risco da própria vida. Veja, então isso é muito grave. O que esses profissionais de imprensa, por isso que eu lhe elogiei, e vou lhe elogiar de novo, você ter tido a coragem de fazer o que você faz, ter ido às ruas, ser candidato e foi eleito, isso serve de exemplo para seus colegas jornalistas. E aí, você foi eleito pela posição imparcial, correta e pelo trabalho que você presta, que despertou nas pessoas a confiança de lhe dar o voto. Graças a Deus. Entendeu? Isso está mudando no Brasil e nessa eleição mostrou que o Brasil está mudando, que a pauta conservadora, de respeito, de valores, elegeu majoritariamente 80% das câmaras municipais, tá certo? E fizeram a maioria dos prefeitos ligados à centro-direita e à direita. Então, isso é que está acontecendo. Mas voltando, então, esse absurdo, mais uma vez, eu quero pedir ao Tribunal de Justiça, ao doutor Ricardo Paz Barreto, que possa, como presidente, essas imagens poder chegar a ele. Por também, favor, né? já vou deixar à disposição. Aos desembargadores que estão ali à segunda instância, que devem receber apelo de vocês. E a própria, um juiz ou uma juíza? Eu posso até fazer um acréscimo. Depois o Álvaro quer perguntar alguma coisa. Mas eu posso até fazer um acréscimo. Um problema que está existindo nesse processo é que se abandonou a técnica jurídica. A doutora Fernanda Moura, que é uma juíza, então. A juíza da primeira vara, que eu considero uma das juízas mais competentes que o Estado de Pernambuco tem. Mas a doutora Fernanda Moura, ela decretou a prisão preventiva sob o fundamento de que era necessário proteger as testemunhas. Ok? Acontece que, com a ouvida das testemunhas, esse fundamento ele perde a sua essência, ele deixa de existir. Então, tecnicamente, já era para eles terem sido postos em liberdade desde o dia 19 de setembro, que foi a data da audiência, em que... Né, a Fernanda Moura foi a que condenou aquele rapaz que matou a família de Miguel lá na Tamarineira. Ela é muito competente. Ela é competentíssima. Agora, o que me causou estranheza nesse processo é que o Ministério Público, que deveria zelar pela aplicação da lei, que deveria postar exigindo que, no caso concreto, a técnica jurídica fosse empregada, né, e se esquecesse essa história de clamor público, o Ministério Público, no dia da audiência, após a oitiva das testemunhas, e as testemunhas terem dito, não, a gente não se sentiu ameaçado, está tudo gravado, e está tudo disponível ao público, o processo é público. Tá. Mas após as testemunhas terem dito que não foram ameaçadas, que não se sentiam constrangidas, que não tinha absolutamente nada, o Ministério Público vai e diz... embora, doutora, aqui em juízo, as testemunhas tenham dito que não foram ameaçadas, para mim, do Ministério Público, elas disseram outra coisa. O que vale é o que está em juízo. O que vale é o que está em juízo. Aí a convicção, termo, né, o depoimento dela disso. A íntima convicção da promotora não interessa aos autos. O que interessa é a técnica jurídica. Quando você abandona a técnica para achismo, né, para convicções pessoais, está jogando o direito fora e está permitindo que situações onde é perfeitamente cabível a liberdade provisória, e nesse caso aqui não era nem para esse processo ter sido iniciado. Era para arquivar. Era para ter sido arquivado. Alguém do Ministério Público que teve um pensamento divergente, que não gosta de PM, vamos ser bem claro, né? Resolveu oferecer a denúncia discordando de 5 delegados de uma força-tarefa especializada em homicídio. Conheço, inclusive, os 5. Competentíssimos, alguns deles muito experientes. Me diga uma coisa, vamos para a prática da coisa agora. Eu estou vendo aqui 4... Todo mundo queria falar uma coisa? Doutor, o senhor queria falar, desculpe. E o Álvaro queria fazer uma pergunta, parece. Desculpe os dois. Doutor Raimundo, você quer falar alguma coisa? Eu só falei ao mesmo tempo que o Siqueira estava tocando no assunto do que foi feito em audiência, né? E aí, só para reforçar, não, uma das testemunhas, que foi o rapaz da câmera, não só ele trouxe a informação que havia consumo de drogas ali, mas uma
uma das testemunhas, que é uma das mulheres que estava na casa, também confirmou que isso existia. Então a gente não sabe qual é o motivo, como o Siqueira trouxe aqui, já que hoje em dia, quando se quer condenar, coloca-se as provas técnicas periciais no topo. Mas nesse caso, as provas técnicas periciais, elas estão sendo descartadas e está sendo levado em consideração palavras que não... A dinâmica não bate, porque uma diz que um estava de joelho, a outra diz que não estava de joelho, a outra diz que... inclusive, um dos delegados que prestou já depoimento, ele traz a informação que uma dessas testemunhas, inclusive, quando a polícia chegou lá com a perícia, ela não queria que ninguém entrasse na casa. Por quê? Entende? Então, assim, muita coisa que não bate, né? Muita coisa que não bate, e a gente está vendo que o que está sendo levado em consideração são essas palavras que não se coadunam, não bate a dinâmica, o tempo, inclusive, e todas as provas técnicas periciais que existem estão sendo colocadas aí, não estão sendo observadas, né? Entendi. Álvaro, você tinha uma pergunta para fazer, eu vou dar uma organizada aqui para a gente poder ir para o ponto final, mas Álvaro, faça aí a pergunta. Então, a minha pergunta ela começa lembrando que esse episódio que aconteceu no Detran aconteceu mais ou menos na mesma época em que aconteceu uma outra situação em que a Polícia Militar estava passando por pressão e ainda tem um histórico recente de 2021, 2022 de episódios em que a Polícia Militar teve o seu histórico colocado em xeque. Foi a questão lá da Ponte do Arco Coelho, o caso que aconteceu no 19º Batalhão e o caso da chacina de Tabatinga. E agora, pegando esse caso do Detran, a minha pergunta é, para os senhores advogados, como é que os senhores agora, tendo em base essas informações que vocês trouxeram pra gente, como é que vocês vão trabalhar enquanto defesa dos policiais? E ainda é a questão do seguinte, tendo em vista esse histórico da Polícia Militar, vocês acreditam que alguém ou algum órgão, alguma instituição possa vir a estar trabalhando para prejudicar a imagem da Polícia Militar? E se os senhores já têm algum elemento que pode fundamentalizar isso? Eu vou falar primeiro, viu, Raimundo? Pode falar. No tocante a essa questão da liberdade, existe hoje um pedido de reconsideração para ser despachado pela juíza, a doutora Fernanda. Ela, inclusive, está neste momento analisando se é o caso de conceder a liberdade provisória ou não, não é? No tocante à questão das instituições, eu diria ao público, né, esclareceria que tanto a Corregedoria, quanto o BOP, quanto a Polícia Militar, está todo mundo esperando que a justiça seja colocada em prática, que o pessoal seja posto à liberdade. A Polícia Civil fez o seu trabalho, concluiu pela inexistência do crime, porque o fato teria acontecido em legítima defesa e pediu o arquivamento dos autos. O Instituto de Criminalística fez o seu trabalho, fez diversas perícias, concluiu que houve realmente uma troca de tiros dentro do imóvel. Inclusive, está aqui, eu estou com a perícia aqui, a perícia está dizendo aqui, ó, a ação durou 18 segundos, tempo bastante exíguo, 18 segundos. Então, seria impossível ter acontecido domínio, né, daquelas pessoas e os disparos. Não houve deflagração de disparos após esse período. Então, houve uma troca de tiros. A perícia conclui nesse sentido. Então, o IC fez seu trabalho, né? Eu acredito que a gente tá enfrentando um problema com o Ministério Público, que está abandonando a boa técnica jurídica. Né? Exatamente. Está partindo para uma íntima convicção. Infelizmente, eu acho que quem está representando o Ministério Público, nesse caso, é alguém que não gosta de policial. A gente está diante do BOP. O BOP é a elite da Polícia Militar de Pernambuco. Eu acho que em treinamento só fica atrás da Caatinga. Eu acho que não. Eu acho que não. É mais técnico. É mais técnico ainda. Exatamente. Então nós estamos num batalhão de elite, né? Inclusive o próprio comandante do batalhão está empenhado, liga para mim, Coronel Tomás, para saber, porque o pensamento da tropa, do BOP, é um pensamento preocupante. Né? Eles estão ali no dia a dia. Imagine um comandante que tem uma tropa que é empregada em momentos extremamente críticos. Sim.
Mas são seres humanos. É a nossa SWAT, rapaz. Na cabeça dos caras, quer dizer, como é que a gente vai agora atuar num presídio? Como é que a gente vai atuar num confronto? Numa coisa? É o último recurso, é a SWAT brasileira. Se a justiça comete uma injustiça dessa. Se a boa caçado. Prática jurídica está sendo rasgada. É muito ruim. É por isso que eu, mais uma vez, faço um apelo e você, agora eu estou aqui já intermediando. Você diz assim, vamos para o caso, vamos para a prática. Você... É que eu tenho 4 pontos para a gente levantar, mas diga. Pronto, então... Você que disse, eu estou querendo devolver que eu interrompi para você passar para o doutor. Coronel, o senhor é o deputado aqui, eu sou simples, eu vou ser um simples vereador, o senhor manda. É que tem mais autoridade aqui. Oxe, tu é doido. Não, é o seguinte, vamos lá, nós temos 4 pontos práticos. Eu quero primeiro acionar os advogados. Vamos lá. Qual é o próximo passo de vocês? E o que é que agora juridicamente é preciso ser feito para que a justiça seja feita? Fica à vontade, doutor Raimundo, primeiro. Doutor Raimundo. Bom, nós fizemos esse pedido de liberdade provisória deles, né, na verdade a revogação da prisão preventiva, entendendo que desde o início que isso, né, nem deveria ter ocorrido. Infelizmente o processo ele tem uma marcha. E aí foi marcada a audiência para janeiro. Nós pedimos a antecipação, inclusive, mas a própria magistrada disse que é impossível antecipar. Então, em relação ao processo, nós temos que atender a marcha processual. Fizemos o pedido de liberdade, já foi encaminhado ao MP para análise, estamos agora esperando o parecer do MP para que a juíza decida. E aí sim, né, vamos ver o andar da carruagem. Por que isso? Todas as perícias, tudo que tinha que ser feito já foi feito. Não tem mais nada a fazer. Inclusive, um dos fundamentos também da juíza é porque, mas tem testemunhas de defesa e eles podem ser influenciados. Como foi a força-tarefa de delegados, são agentes públicos que já cumpriram seu papel. Toda a documentação já está lá. Então, eu queria até pegar um gancho da pergunta que foi feita anteriormente, se vocês me permitem, e realmente foi bem trazido, os eventos que ocorreram naqueles dias antes do fato do BOPE. Como advogado criminalista, o que eu olho? O fato em si. O que ocorreu para trás, eu tenho que analisar este fato. E este fato não tem ligação nenhuma com os fatos anteriores. Se fazem ligação ou algo do tipo, para levantar um clamor público pela lei não é requisito de prisão preventiva. Então, assim, exatamente. Em relação a isso, esse é a perspectiva da defesa. Nós estamos confiantes, eu estou, como sempre, sou muito confiante, porque nós apresentamos... e tem um detalhe, que é o seguinte, nesse inquérito e nesse processo, para que não se haja, né, que se levante, a defesa só fez um laudo particular. Todos os outros foram feitos brilhantemente pelo Instituto de Criminalística, tudo pelo próprio Estado. E eu não entendo como é que o Estado ele descarta as próprias provas produzidas por elas. Então, a atuação da defesa agora é justamente essa. Vamos esperar. Infelizmente, essa data foi marcada para o dia 25 de janeiro, salvo engano. E é isso. Nós, infelizmente, ficamos amarrados devido à marcha processual. Tá. Eu fico preocupado com o que o senhor fala, só por um motivo. Tem uma notícia aqui que eu pesquei que a juíza vai assumir... Noronha. Fernando Noronha, né? Já assumiu. Já assumiu 6 de agosto, né? Na verdade, ela acumulou. E aí, essa é a pergunta que eu ia fazer. Se ela acumulou ou se ela vai ser transferida. Ela acumulou. Não é à toa que ela disse que não iria antecipar, justamente porque vai ficar 15 dias em Fernando Noronha agora em novembro, mais 15 dias em dezembro, então a pauta não dá. Mas não tem o risco, então, de outro juiz assumir o caso e aí ter toda aquela demora, do cara não tem esse risco, né? Não, porque ela só acumulou, ela não tá indo para Fernando Noronha. Perfeito. Juridicamente, então, o próximo passo é esperar isso. O que é que pode ser feito mais juridicamente, Siqueira? Após esse pronunciamento, né, se houver um indeferimento, que eu não acredito que a doutora Fernanda Moura, com tanto conhecimento jurídico e competência, né, que ela já mostrou, não acredito que ela vá manter a prisão do pessoal. Mas se mantiver, nós vamos recorrer ao Tribunal de Justiça. A Câmara Preventa é a 4ª Câmara Criminal e vamos tentar fazer com que, através de habeas corpus,
o pessoal seja colocado em liberdade e aguarde o julgamento em liberdade. Então, ela pode ter essa decisão a qualquer momento. Ela não tem que aguardar o dia 25 de janeiro. Isso aí está na mesa dela, ela pode... Está na mesa dela, deputado. Pode, A qualquer momento... Então, doutora Fernanda... Aí eu ia agora para o pronto, Coronel Feitosa. Aí, politicamente, parlamentarmente falando, o que é que pode ser feito, Coronel? Bom, eu vou conversar com os advogados, porque a gente tem que sempre entender que o timoneiro das ações, dessas movimentações, tem que ser os senhores advogados. Perfeito. Mas eu quero me colocar aqui totalmente à disposição do comandante do BOP, do comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Torres, do doutor Zé Siqueira Júnior, doutor Raimundo, para eu empreitar do que for necessário, marcar uma audiência com a senhora juíza, de tentar conversar até mesmo com o doutor Ricardo Paz Barreto, que tem tido uma atenção enorme ao Poder Legislativo, de fazer esse apelo, respeitando, logicamente, toda a independência que tenha a sua excelência, a juíza. Mas eu quero crer que ela está acompanhando, você é muito ouvido, esse programa vai ter repercussão. Eu quero que mais uma terceira ou quarta vez que eu fiz aqui, vou fazer a quinta ou a quarta, apelo para ela, para que ela analise esse caso com a técnica jurídica. Não vai aqui nenhum pedido de quem é oriundo da Polícia Militar, de quem está no exercício do mandato de deputado, para poder ocupar espaço. Não. O que eu quero pedir a ela é que ela se debruce na técnica jurídica, que ela vá ao relatório feito por uma força-tarefa de 5 profissionais da Polícia Judiciária, os 5 delegados, que ela leia com cuidado, com carinho necessário a peça produzida pelo doutor Siqueira e pelo doutor Raimundo, e que ofereça de fato a justiça aos pernambucanos, em nome dos 6 policiais que lá estão. E aí, a última pergunta é o seguinte: jornalisticamente, doutores e deputado, o que é que a gente pode fazer para ajudar nisso? Eu imagino que agora, vão anotar isso aí, Alvinho, vamos pedir uma nota ao Ministério Público, vamos pedir uma nota ao Tribunal de Justiça, vamos tentar marcar uma entrevista com a juíza para saber como é que ela vê o caso. Acho que isso pode ajudar. Mais alguma coisa que vocês imaginam que possa ajudar? E aí, veja, eu estou perguntando aos doutores e ao deputado pelo seguinte: tem coisas que eu posso fazer que podem exceder um limite e, ao invés de ajudar, podem atrapalhar. Então, eu estou perguntando aos senhores por isso. Eduardo, só o fato de estar se abrindo esse canal aqui de grande audiência a nível de Pernambuco e Brasil já é uma grande força que a mídia está nos dando. E eu queria também, até por uma questão de justiça, agradecer também o apoio do deputado Feitosa. Deputado Feitosa foi quem teve a iniciativa de ligar para a gente. Não fomos nós que procuramos o deputado. E o deputado Feitosa queria saber o que estava acontecendo com aquela equipe do BOP. Né? Juntamente procurou o Coronel Tomás, se colocou à disposição. E está abrindo o canal, né, para a gente debater a questão até a nível de Assembleia Legislativa. Eu faço questão de agradecer esse apoio, porque o apoio político é bom. Numa conversa informal que a gente estava tendo, o deputado até cogitou de acionar a Comissão de Segurança Pública da Assembleia para um debate público. Cheguei a ligar, né, para o presidente da comissão, o Coronel Fabrício, que se colocou à disposição para que a gente possa fazer uma audiência e ir lá levar a juíza, o promotor, a promotora, os serventuários e algumas testemunhas do fato. Agora, eu queria também, Eduardo, dizer que eu não sei como isso poderia ser procedido, mas essa imprensa que a gente sabe que atuou de maneira negativa, a gente também não poderia admoestá-la, levar o fato ao responsável pela edição desse programa com essas novas informações. Eu acho que o que é que você acha disso? Acabei de mandar uma mensagem aqui para Juliana Cardinot, que é a esposa de Cardinot. Muita gente fala de Cardinot. Cardinot sempre foi, para mim, um amigo meu. Cardinot é um cara extremamente competente e exigente. E a gente aqui no jornalismo, às vezes, o pessoal do jornalismo não gosta de ser exigido, entendeu? Por isso que a turma fala, Cardinot é isso aí. Cardinot é o jornalista mais competente que eu conheço. Mandei para Juliana Cardinot aqui, ó. Tem uma pauta que eu acho que é boa. Com certeza a Cardinot vai levá-los pro programa.
Eu inclusive, estou agendado com o Cardinô para terça-feira. Olha aí. Mas aí eu acho interessante, Coronel. Terça eu não estou em Recife, mas quarta eu estou. Posso ir junto em Recife, ele pode colocar o senhor por Skype. Não estou me metendo na edição do Cardinô, não. Estou dizendo que se ele pode puder ser mexer também para quarta, viu, Paula? Aí eu vou lá. Paulinho, isso é interessante. E aí contem comigo para outra coisa, vejam. Passei por todas as TVs daqui. Acho que isto é uma pauta de interesse das TVs, não de animosidade, você na época falou isso, aquilo, não, mas de novos elementos para um caso que é muito importante. Então, assim, Pauloca, conta comigo, se precisar de alguma coisa, Paulinha foi minha professora, Paulinha vai precisar de quê para mim? Boa. Só para pontuar. Quem mais sabe fazer isso é Mas já acabou a propaganda. A eleição, não faz muita propaganda, não. Não, mas é sério. Paulinha. Bicho, Paulinha tem que era descontrair, repórter que entrava em rede nacional quando eu era estagiário. Eu não sabia o nome de entrevista no jornalismo. É sonora que a gente chama. Quem me ensinou, ela não vai lembrar disso não. Quem me ensinou que era sonora foi ela. Então. Que ela chama de Nininho todo mundo. É Nininho, isso aqui é sonora. Já vi que ela é melhor professora do que jornalista, que você saiu muito bem. Não, mas só para pontuar uma reportagem. Outras épocas do jornalismo, né, Pauloca? A gente tem uma qualidade. Mas eu acho que você deu passos importantes aí, não foi muito bom? Veja, é um assunto. Esqueçamos aqui pautas que a gente se apetece, viu, doutor Raimundo, de maneira ideológica ou no nosso cumprimento em termos de valores. Estritamente jornalisticamente falando, aqui, isso é uma pauta importante para a sociedade. Exatamente. É um caso que ganhou cunho nacional e que eu acho que se teve, digamos assim, desentendimentos, não falta assim, eu digo assim, deslizes, falhas de comunicação no áudio que foi exibido, na imagem que foi exibida. Até para a atualização desse caso, nós estamos trazendo um caso que importa à sociedade. Exatamente. Então eu acho que é de suma importância a gente trazer isso. Doutor Raimundo, considerações finais, queria agradecer ao senhor aí pela paciência, porque fazer isso em vídeo é muito mais chato do que estar aqui presente. Né? Porque aqui tem um cafezinho, aqui tem a água, tem aquele negócio, né? Obrigado, viu? Tá tranquilo. Olha, eu que agradeço também ao deputado por ter nos procurado aí com interesse no caso. Agradeço a você também por ter dado essa oportunidade, principalmente agora. E nessas considerações finais, eu acredito que, respondendo a sua pergunta, o que é que vocês podem fazer? Acho que vocês estão fazendo muita coisa. E eu acho que um dos pontos importantes é justamente demonstrar todas as perícias que foram realizadas, tudo está a favor, não tem nada que diga assim, será? Nada. Então, eu agradeço bastante e que a sociedade pernambucana e que o Brasil, porque reverbera o seu trabalho, e parabéns pelas eleições agora, né? E espero que agora o judiciário realmente se debruce tecnicamente e veja a situação desses policiais que, além de eles estarem tendo uma pena antecipada, vamos dizer assim, a família paga, a sociedade perde, que são excelentes profissionais. Então, é isso que eu deixo aqui. Um abraço a todos e a sua equipe também. Parabéns a todos. Muito obrigado, doutor Raimundo. Obrigado pelas palavras. Doutor Siqueira. Eduardo, eu só tenho a agradecer o espaço, né, que está sendo aberto para esses esclarecimentos que são importantes, que a sociedade não tinha conhecimento. Né? Exatamente. Então, eu não tinha. Pois é, são esclarecimentos importantes. Né? Trazer novamente à tona essa questão é muito importante. Então, tenho só a agradecer o espaço, né? E estou sempre à disposição. Sempre que precisar, é só chamar. Coronel, deputado, eu não sei se eu chamo de coronel, deputado. Tu percebeu que eu estou confuso com essa história, né? Deputado é por enquanto, coronel já estou para sempre. Mas veja, Eduardo, parabenizar aí a você mais uma vez pela eleição, parabenizar ainda mais fortemente pela sua atuação aqui no programa, cumprimentar o Grilo, toda a sua equipe aqui que está por trás, agradecer aí e parabenizar também a dedicação do Dr. Siqueira e do Dr. Raimundo com relação a esse caso, a abnegação, a tenacidade, em busca sempre do bom direito e da liberdade daqueles que hoje estão justamente presos. Muito obrigado pela oportunidade. Conta comigo, coronel. A gente vai esticar um pouquinho o programa, meninos. Segurem a fome. Eu vou liberar o coronel Alberto Feitosa, os advogados. O doutor Raimundo já foi liberar vocês. Fiquem à vontade. Se quiser gravar qualquer vídeo aí, coronel, o estudo é do senhor. Tá.
tá? Porque às vezes o senhor tem que fazer um vídeo para comunicar com o seu público, fica à vontade. Não, a gente vai fazer o collab aí, Paula. Vamos certo, embora, né? conta comigo. É só o senhor acionar que a gente tá Beleza. junto. Eu vou liberar os senhores da mesa, porque eu vou continuar aqui com mais 2 pautas que a gente precisa bater. Eu vou pedir, coronel, obrigado. Abraço. Eu não sei se eu chamo de deputado ou coronel, Paula. Tu vai ter que me dizer o que é que eu faço. Porque